Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário no qual você estiver assistindo esta videoaula. Então, vamos fazer uma videoaula hoje sobre regências nominal e verbal das bancas IADES e Quadrix, ok pessoal? Algumas questões da IADES, algumas questões da Quadrix. A IADES é a banca que vai elaborar o concurso da Secretaria de Educação do Goiás. A Quadrix foi escolhida para fazer o concurso aqui do Distrito Federal, Secretaria de Educação do Distrito Federal, ok pessoal? Então algumas questões da IADES e algumas questões da Quadrix relacionadas às regências nominal e verbal, ok pessoal? Então eu vou explicar algumas coisas antes aqui para você entender melhor o que é regência nominal e verbal, ok? Vamos lá. Olha só, os termos de uma oração relacionam-se entre si, né? Alguns precisam ser complementados para que façam sentido. Outros são o complemento daqueles. Trata-se de uma relação de interdependência, em que uns termos se subordinam a outros. O termo que exige complemento a gente chama de termo regente. Aquele termo que o complementa a gente chama de termo regido. Então existe o termo regente e o termo regido. Vamos ver na prática o que são esses dois termos. Regência nominal, então, vai ser a relação entre o nome. Esse nome a gente considera como substantivo, adjetivo ou advérbio. Então vai ser a relação entre o substantivo, adjetivo ou advérbio e os termos que ele rege, ok? Que um desses aqui rege. Por exemplo, você fala assim: a informação deve ser acessível a todos. Acessível é um adjetivo, tá pessoal? Então ele é um termo regente. A todos é um complemento nominal e ele é um termo regido, ok pessoal? Aquela virtude não era compatível, então compatível é um adjetivo e com o amor é um complemento nominal. O complemento nominal aqui é um termo regido e compatível é um termo regente. Vamos colocar um exemplo aqui com advérbio, ok pessoal? Aquele atacante do Flamengo não é muito alto. Esse muito aqui, ó, é um advérbio, ok? Então, esse advérbio aqui, muito, ele é o termo regente. Por quê? Porque ele exige um complemento para que ele tenha sentido completo. Porque se você falar aquele atacante do Flamengo não é muito, aí a pessoa vai perguntar muito o quê? Muito alto, muito veloz. E aí você completa com o termo regido. Não é muito alto. Então, alto é um complemento nominal e ele é o termo regido, ok? Aqui com relação a advérbios, vamos colocar aqui exemplos com relação a substantivo, ok? A gente já colocou com relação a adjetivo, advérbio. Vamos com relação a substantivo, ok? Vamos colocar aqui o remédio para febre trouxe benefícios. Aí alguém vai perguntar, trouxe benefícios a quê ou a quem, né? A minha saúde. Então, benefícios aqui você tem um substantivo, ok? Benefícios aqui é um substantivo. A
minha saúde é um complemento nominal. Pessoal, eu vou preparar uma aula específica sobre complementos nominais e adjuntos adverbiais, ok? Mas vou dar uma dica aqui de início, de imediato. Complemento nominal ele é obrigatório na frase, ok? Adjunto adverbial não é obrigatório, tá? Mas complemento nominal ele é obrigatório. Depois vou preparar uma aula específica sobre isso. Então, por exemplo, o remédio para a febre trouxe benefícios. Obrigatoriamente você tem que dizer benefícios a quê? Senão ninguém vai entender o que você está falando. A que ou a quem, ok? Então pode ser assim, eu trouxe benefícios à minha saúde, ok? Poderia ser trouxe benefícios ao meu irmão. Poderia ser também. Então benefícios aqui é um substantivo, ele é o termo regente, ok? Porque ele precisa de um termo regido para ter significado completo. O termo regido é a minha saúde, ok? A gente pode colocar também outros exemplos. Aqui, só mais um exemplo para ficar mais claro, tá? A gente pode falar assim, ó. O meu cachorro tem medo. Aí alguém vai perguntar para você, mas medo de quê? Ou seja, você vai colocar ali um complemento nominal, porque ele é obrigatório na frase para que a frase tenha sentido. Tem medo de altura. Ok. Então, o medo é o termo que está sem sentido completo. Então, o termo que está sem sentido completo, como que a gente chama? Termo regente. E o termo que completa o sentido do termo regente é o termo regido. E aí a gente sabe que a palavra medo é um substantivo, ok? E de altura, então, complemento nominal. Vamos aqui formatar tudo direitinho. Então, o termo regente é o termo que não tem sentido completo. Ele precisa de um termo regido para completar o sentido dele, para que todos entendam o que você falou, ok, pessoal? Então, vamos aqui agora para a regência verbal. A regência verbal é a relação entre o verbo e os termos que ele rege. Então, relação entre o verbo e os termos que ele rege. Então, vamos aos exemplos. Joaquina se esqueceu. Agora aqui, pessoal, não estou completando o sentido nem de um substantivo, nem do adjetivo, nem de um advérbio. Estou completando o sentido de um verbo, por isso regência verbal, ok? Então, Joaquina se esqueceu. Você vai perguntar, Joaquina se esqueceu de quê? Se você não disser do que a Joaquina se esqueceu, ninguém vai entender o que você falou. Então, formar a frase completa. Sujeito, verbo e complemento, ok? Só que aqui é complemento verbal, não é complemento nominal. Porque estamos completando o sentido de um verbo. Joaquina se esqueceu. Então, verbo transitivo indireto. E aqui é o termo regente, que agora é um verbo, que é relação de regência verbal. Joaquina se esqueceu de quê? De pagar o aluguel da casa de praia. E o termo regido de pagar o aluguel da casa de praia é o termo regido porque completa o sentido do termo regente. E é um objeto indireto, por causa da preposição de aqui, ok, pessoal? Vamos aqui para
para as questões. Então tem um texto aqui, né? E aí, como é questão de gramática, então vamos direto aqui para a pergunta, ok? No trecho, o templo religioso e seus arredores, né? Ou seja, uma espécie de ponto para a população sergipana, mais especificamente para os aracajuanos, pois entre a década de 30 e a década de 40, esse era o local onde aconteciam as principais festas de cunho religioso e apresentações culturais, em que as famílias iam participar à sombra da Sé metropolitana, das missas, procissões e logo após a bênção final se reuniam para desfrutar do ambiente festivo e descontraído. Linhas 5 a 14 aqui, tá, pessoal? É correto substituir as palavras sublinhadas por... Correto substituir as palavras sublinhadas, né? Pô, vamos lá, palavra sublinhada, onde e em que? Onde, pessoal? Onde? Onde vai se referenciar um pronome relativo que vai apontar para um local, tá? Para um lugar. Então, esse era o lugar onde. Aí você não pode substituir esse onde por aonde, porque aonde significa movimento e onde significa local, ok? Então, por exemplo, vou. Você pergunta assim: aonde você está indo? Ou então você pode perguntar assim: para onde você está indo? Então você perceba aqui, ó, que aonde é um a, que é preposição, mais um pronome onde, ok? Indicando o movimento. Você está se movimentando, você está indo, está andando, movimentando, ou dirigindo, ou de bicicleta, está se movimentando, ok? E aí você fala assim, ó, para onde você está indo? É a mesma coisa, tá? Porque para onde você tem a preposição, preposição, mais o pronome relativo onde. Também indicando movimento. Então, esse aonde é para movimento e o onde aqui, ó, é para lugar. A faculdade, onde eu estudo, né? Então, onde está apontando para a faculdade, ok? Então, olha só. Então, aqui não pode ser letra A. Letra B. Na qual e nas quais. Aí, olha só. Esse era o local na qual. O local é masculino, né? Não pode ser na qual. Que na qual seria para a palavra feminina, ok? Então, este era o local no qual, né, aconteciam as principais festas. Pode ser no qual? Pode. Agora vamos ver se a gente pode trocar esse em que por onde, ok? Olha só, e as apresentações culturais em que as famílias iam participar, eu posso trocar esse em que aqui por onde? Não, porque apresentações culturais não apontam para um local, ok? Então não posso usar o onde. Então vamos lá. Esse era o local. Vamos colocar aqui. Esse é o local onde. Ou então eu posso dizer em que, tá ok? Local em que aconteciam
acontecem as principais festas. Aí vem a outra parte. E as apresentações culturais. Nas quais, né? Em que posso substituir por nas quais? Posso. Das quais as famílias iam participar. Então, resposta correta, letra D de dado. Vou colocar uma cor aqui só para ficar melhor. Letra D de dado, a resposta. E a letra E. Eu posso substituir o onde por aonde? Não, porque o onde aponta para um local e o aonde aponta para um movimento. Então aqui já está errado, ok? Resposta correta, letra D. Vamos para a próxima questão. Então, questão 2. Então diz assim: quanto ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue o item. O emprego do acento indicativo de crase em as novas demandas sociais e econômicas nas linhas 18 e 19. Então vamos aqui nas linhas 18 e 19. Após o primeiro ano da crise sanitária, o mercado adaptou-se de modo geral às novas demandas sociais e econômicas. Pessoal, essa crase aqui é obrigatória, ok? Por quê? Porque por causa da regência do verbo adaptar. Então, olha só, justifica-se pela regência da forma verbal adaptou-se e pela anteposição do artigo feminino as a nova demandas sociais e econômicas. Então vamos colocar aqui, ó. O mercado adaptou-se às novas demandas sociais e econômicas. Pessoal, quem se adapta a alguma coisa ou a alguém, ok? Então, o mercado adaptou-se às novas demandas sociais. Só que quem se adapta-se a alguma coisa ou a alguém, ok? Então, juntou esse A aqui, ó, da regência do verbo adaptar, com esse as aqui que é um artigo, né, das novas demandas sociais. Então A com A ficou o A craseado, ok, pessoal? Então ficou assim. A mais A, crase no A, ok? Então a questão está correta. Então assim, ó. Ok, pessoal? Quem se adapta a alguma coisa. E quais são essas coisas? As demandas sociais e econômicas. Questão 3. Quanto aos textos e seus aspectos linguísticos, julgue o item. Observando os mecanismos de coesão e coerência do texto, conclui-se que o emprego de preposição em aos juros baixos, linhas 8 e 9, deve-se à regência do termo relacionados, linha 8. Olha só, pessoal. Vamos aqui a estas linhas.
aos juros baixos, linhas 8 e 9. Então, olha só, alguns fatores que podem explicar esse crescimento estão relacionados ao acesso facilitado ao crédito e aos juros baixos praticados durante o período no Brasil, ou seja, ficou mais fácil adquirir imóveis. Pessoal, quando você fala assim, aos juros, ele está falando que tem uma preposição aí, né? E tem mesmo, olha só. Aos é a junção da preposição a com o artigo os, ok? Mas o artigo os. Então esse a aqui é uma preposição, ok? Esse a aqui é uma preposição. Então ele está perguntando se a presença dessa preposição aqui é por causa da regência do termo relacionados. Verdade, né? Por quê? Verdade porque quem é relacionado a alguma coisa. Então ele diz aqui, ó, pode explicar o crescimento, estão relacionados ao acesso facilitado ao crédito. Estão relacionados acesso facilitado ao crédito. Então, quem está relacionado, quem estão relacionados a alguma coisa. E relacionados no caso aqui, ó, ao acesso facilitado ao crédito e aos juros baixos. Então aqui a gente tem a preposição, né, mais o artigo a. E aqui também a gente tem a preposição a mais o artigo os. Ok, pessoal? Então tá certinho. Questão 4. Diz assim: no trecho, a terra em que João Teodoro chega a delegado, eu não moro. O emprego da preposição em logo após a palavra terra deve ser a regência formal do verbo moro. Pessoal, quem mora em algum lugar, ok? Se eu disser assim, eu moro em Brasília, aqui é ok. Esse em aqui, ele está aqui em função do verbo morar. Entretanto, pessoal, atenção aqui, tá? Entretanto, esse em aqui não foi aplicado nesse mesmo sentido desta frase aqui. Ele foi aplicado em outro sentido, ó. Terra em que João Teodoro chega delegado, eu não moro. Olha só como é que ficou diferente aqui, ó. Terra em que João Teodoro chega delegado. Olha só o que é isso aqui. Isso aqui não passa de uma oração adjetiva. Por quê? Porque ela está caracterizando a palavra terra, o substantivo terra. Então você tem aqui o substantivo terra. E aí você tem uma oração adjetiva caracterizando este substantivo. Ok, pessoal? Só que não é uma oração subordinada, tá? Porque para ser uma oração subordinada, adjetiva, teria que ter uma outra oração aqui. Aqui não tem outra oração, aqui só tem um substantivo, ok? Então aqui
em que João Teodoro chega a delegado, eu não moro. Esta parte aqui está em vermelho, em que João Teodoro chega a delegado, é apenas uma oração adjetiva, está caracterizando a palavra terra. Ele está dizendo que esse em aqui, ó, é por causa do verbo morar, não é, tá? Questão errada. Próxima questão, questão 5. Então diz assim, a questão 5. Considerando a norma padrão e as questões gramaticais que envolvem o texto 3, assinala a alternativa correta. Então vamos lá. De acordo com a regência do verbo acessar, o título poderia ser substituído corretamente pela redação: o direito de acesso aos espaços urbanos. Tá errado, né, pessoal? Porque deveria ser o direito de acessar os espaços urbanos. Então não é direito aos espaços urbanos, é direito de acessar os espaços urbanos, ok? A B. O trecho ligado ao fornecimento, linhas 2 e 3. Aqui a necessidade é uma preocupação constante de arquitetura e urbanismo, ela está intrinsecamente ligado ao fornecimento de condições às pessoas com deficiência. Aí diz assim: poderia ser substituído por ligada à oferta, pois o uso do sinal indicativo de crase seria opcional. Não é opcional, é obrigatório, tá? Por quê? Por causa da regência do adjetivo ligada, né? Olha só, ligada. Quem está ligado a alguma coisa. Então você fala assim, ligada à oferta. Aí, pessoal, olha só. Ligada à oferta, ok? Mas quem está ligada a alguma coisa ou a alguém. Então A mais A, crase no A. Então como é que vai ficar? O certo seria ligada à oferta, com crase aqui. Aqui estaria correto. E aqui está errado, porque tem crase, obrigatório, não é opcional. Por apresentar o emprego correto do sinal indicativo de crase, a construção a certas categorias de pessoas poderia ser empregado no lugar de as pessoas. Está errado, né, pessoal? Por quê? Por dois motivos. Aqui primeiro deveria fazer a concordância verbal, as certas, né? Ok, e o outro motivo pelo qual está errado é porque certas é um pronome indefinido, não colocamos crase diante de pronomes indefinidos, ok? Ok, pessoal? Então não podemos colocar as certas categorias de pessoas no lugar de as pessoas. Porque certas é pronome indefinido, não existe crase diante de pronome indefinido. Letra D. Caso o termo utilizado na linha 4 fosse substituído pela construção ou acesso, o trecho dos espaços públicos ou coletivos deveria, de acordo com a regência do substantivo acesso, ser reescrito da seguinte maneira: aos espaços públicos ou coletivos. Então vamos aqui na linha 4. Diz assim: ela está intrinsecamente ligada. Vamos pegar esta parte aqui, né, que eu já tinha copiado, só para a gente agilizar aqui. Olha só, ela está
intrinsecamente ligado ao fornecimento de condições às pessoas com deficiência com mobilidade. Reduzida para a utilização, com segurança e autonomia, dos espaços públicos ou coletivos. Então vamos ver como é que ficaria. Diz assim: o termo utilização for substituído por o acesso, né? Então tá aqui, utilização. Nós vamos trocar, vamos colocar aqui o acesso. Então trocamos utilização pelo termo o acesso. Com segurança e autonomia para o acesso aos espaços públicos, né? Vai mudar aqui, vai ficar aos espaços públicos. Para o acesso aos espaços públicos ou coletivos. Então, questão correta. Letra D de dado. Porque quem tem acesso a alguma coisa, ok? E no caso aqui é aos espaços públicos ou coletivos. Logo após o termo dos espaços públicos ou coletivos na linha 5, poderia ser empregada a redação em que elas desejam frequentar. Então, pessoal, olha só. Ela está intrinsecamente ligada ao fornecimento de condições às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida para a utilização com segurança e autonomia dos espaços públicos ou coletivos. Ele está falando que a gente pode colocar aqui, ó, em que elas desejem frequentar. Mas aí, pessoal, em que tá errado. Ó, ela está intrinsecamente ligada ao fornecimento de condições às pessoas com deficiência com mobilidade reduzidas para a utilização com segurança e autonomia dos espaços públicos. Não é em que elas desejam frequentar. É os quais elas desejam frequentar. Os quais elas desejam frequentar. Esse é o correto, ok, pessoal? Que quem frequenta, não frequenta em que? Frequenta o que? E esse o que vai apontar para um local, um lugar, ok, pessoal? Por exemplo, Josefina frequentou as praias do litoral nordestino por muitos anos. Questão 6. Diz assim: considerando a norma padrão e as questões gramaticais que envolvem o texto, assinale a alternativa correta. Então, o termo 3,5 milhões de toneladas e 8,7 milhões de toneladas de arroz, tonelada de feijão aqui e tonelada de arroz, são coordenados entre si, pois desempenham a mesma função sintática. Vamos ver aqui, né, pessoal? Linhas 4 e 5. Vou colocar aqui um desenho. 4 e 5 aqui. Vamos ver, né, se desempenha a mesma função sintática. Então, olha só. A população, só no ano passado a população do país consumiu. Então, quem consome alguma coisa, né? Consome alguma comida, alguma coisa do tipo. A população consumiu. Consumiu o quê? Quando você pergunta o quê, você vai dar origem a um objeto direto. Então, a população consumiu o quê?
ela consumiu 3,5 milhões de toneladas de feijão e 8,7 milhões de toneladas de arroz. Então, olha só, 3,5 milhões de toneladas de feijão é um objeto direto. E consumiu o que mais? 8,7 milhões de toneladas de arroz. Aqui também é um objeto direto. São dois objetos diretos. Então, portanto, tem a mesma função sintática. Qual a função sintática? De objeto direto, ok? Letra B. Caso fosse conferir maior grau de formalidade à situação comunicativa, o primeiro período do texto poderia ser substituído pela redação: o que você se lembra quando você pensa em comida típica brasileira, a qual está correta de acordo com a regência do verbo lembrar-se. Olha só, pessoal, o verbo lembrar-se lembrar-se precisa da preposição. Esse da aqui, ó, o médico lembrou-se. Aí você pergunta, lembrou-se de quê, né? Aí essa pergunta de quê vai dar origem a um objeto indireto, ok? Lembrou-se da cirurgia que estava marcada para as 16 horas. Objeto direto, lembrou-se da cirurgia. Aqui, pessoal, vocês assistam a outra aula que eu falei sobre orações subordinadas adjetivas. Porque aqui, ó, é uma oração subordinada restritiva, tá? Porque está restringindo a cirurgia aqui, ok? Olha só. Então, ele lembrou-se de quê? Então tem que ter o D aqui, tá? Então, olha só, o que você se lembra. Então, não é assim, o que você se lembra. É do que você se lembra quando você pensa em comida típica brasileira. Do que você se lembra quando você pensa em comida típica brasileira. Ok, pessoal? Aqui estaria correto, desta forma aqui, tá? Mas como tá aqui, ó, tá errado. Não é o que você se lembra, é do que você se lembra. Letra C. O sinal indicativo de crase é opcional no trecho benefício à saúde. Não é opcional não, tá, pessoal? É obrigatório. Por quê? Em função da regência do substantivo benefícios. Ok, pessoal? Olha só, linhas 8 e 9. Vamos aqui. Linhas 8 e 9. A combinação é completa e traz mais benefícios à saúde. Olha só.
traz mais benefícios à saúde. Só que é o seguinte, quem traz mais benefícios a quem ou a quê? Traz mais benefícios à saúde, mas quem traz mais benefícios a quem ou a quê? Então tem uma preposição ali, então o correto é a crase obrigatória, ok? Em função da regência do substantivo benefício. Traz mais benefícios à saúde. Ok, pessoal? Tem crase sim. Então aqui, ó, não é opcional não, é obrigatório. Letra D. No período, o Ministério da Saúde sugere o seguinte consumo: uma parte de feijão para 2 de arroz. Linhas 21 e 22. O vocábulo saúde deveria ser grafado com a inicial minúscula. Inicial minúscula, saúde. E no lugar dos 2 pontos poderia ser empregado um ponto. Tudo errado, né, pessoal? Desde que o trecho subsequente fosse iniciado com letra maiúscula. Primeira coisa, Ministério da Saúde é um substantivo próprio, tem que ser com letra maiúscula mesmo. Não pode ser com minúsculo, não. Sugere o seguinte consumo. Aí aqui é um aposto, tá? Uma parte de feijão para 2 de arroz. Então isso aqui é um aposto. Diante de um aposto aqui, ó, tem que ter os 2 pontos. Ou poderia ser vírgula, tá? Mas não pode ser um ponto, do jeito que ele está falando aqui, ó, tirar os 2 pontos e colocar um ponto só. Por quê? Porque o período começou aqui, o Ministério da Saúde, tal, e ele foi até aqui, ó, até esse ponto. Não pode ter ponto aqui, ó, porque aqui eu estou explicando, é um aposto que está explicando que tipo de consumo que é esse. Aí ele explica, uma parte de feijão para 2 de arroz. Aqui é um aposto, ok, pessoal? Então não pode, poderia empregar um ponto? Não. Deveria ser grafado inicial maiúsculo com a palavra saúde? Não. Letra E. O autor poderia substituir a estrutura com a inclusão, nos 22 e 23, pela construção devido a uma provável inclusão. Tá errado, né, pessoal? Porque devido a uma é um artigo indefinido ou um pronome indefinido, não tem crase aqui, ok? Diante de pronomes indefinidos, não existe crase. Próxima questão. Questão 7. Diz assim. Na linha 18, o emprego da preposição de, presente na contração dum, deve-se à regência da forma verbal necessitava. Então vamos ver aqui na linha 18. Diz assim: João Teodoro entrou a incubar a ideia de também mudar-se, mas para isso necessitava de um fato qualquer. E aí, pessoal? Aqui está correto, por quê? Porque quem necessita de alguma coisa. Ó, necessita de que ele necessita? Um fato qualquer. Aí você junta aqui o de, que é uma preposição, mais um, que é um artigo indefinido, então vai ficar de um fato qualquer. Quem necessita de alguma coisa. Um fato qualquer. Necessita de um fato qualquer, então vai ficar necessitava de um fato qualquer.
Então, necessitava é um verbo transitivo indireto. Deu um fato qualquer, objeto indireto. Então está certo, tá? O emprego da preposição de presente na contração do, que é de mais um, deve ser regência da forma verbal necessitava. Sim, necessitava então é o termo regente da regência verbal e deu um fato qualquer, é um termo regido. Então, o termo regente é o que exige um complemento para que ele tenha sentido. O termo regido é o termo que vai completar o sentido de um termo regente, ok? Próxima questão. 8. Então, diz assim: com a manutenção das ideias e da correção gramatical, o último período do texto poderia ser redigido da seguinte forma: a servidão que temos vivido até hoje, assim como a completa ausência de animação política do país, nos tem habituado a desdenhar desses fatos, que, sob a modéstia de suas feições, ocultam graves sistemas de regeneração pública. Aí, pessoal, olha só, ele está falando que a gente pode mudar. Ó, a servidão que temos vivido. Vamos aqui no último período. Aqui. A servidão em que temos vivido até hoje. A servidão na qual temos vivido até hoje, a ausência completa de animação política do país tem nos habituado a desdenhar esses fatos. Aí ele colocou aqui desenhar desses fatos. Pessoal, desdenhar esses fatos. E aqui vocês já viram a resposta, né? Que é errada mesmo, mas não tem problema. Vou explicar agora por que é errada. Olha só, desdenhar desses fatos é diferente de, desdenhar desses fatos é diferente de desdenhar esses fatos. Por que é diferente? Porque desdenhar esses fatos, primeiro que desdenhar aqui é um verbo transitivo indireto. Desdenhar de quê? Desses fatos. Então aqui a gente tem um objeto indireto. Desdenhar desses fatos é desdenhar das coisas que esses fatos causaram, ok? Desdenhar das consequências causadas por esses fatos, ok? Desdenhar das consequências desses fatos. Aqui a gente tem desdenhar, que é o termo regente, e desses fatos é o termo regido. Agora, se a gente fala assim, desdenhar esses fatos, aqui, desses, né? E aqui esse.
Aqui eu estou desdenhando dos próprios fatos, ok? Deles mesmo. Eu não estou desdenhando das consequências que eles causaram. Estou desdenhando do próprio fato. Então aqui é um verbo transitivo direto. E aqui é um objeto direto. Você poderia falar assim, ó, desdenhei. Olha só. Desdenhei o do Valito. Desdenhei do Valito. São coisas diferentes, tá? Aqui eu estou fazendo chacota, né? Estou desprezando o do Valito. E aqui eu estou desprezando, fazendo chacota Aqui eu estou desenhando as coisas que o do Valito faz, ok? Então a gente não pode fazer essa reescritura aqui, porque desdenhar desses fatos é diferente de desdenhar esses fatos, ok, pessoal? Próxima questão. Questão 9. Julgue o item no que se refere à correção gramatical e à coerência da proposta de reescritura para cada um dos trechos destacados do texto. Então, olha só. Não só no que diz respeito à aprendizagem, mas também no que se refere ao aumento da desigualdade do abandono escolar, linhas 2 e 3. Aí ele está dizendo que a gente pode substituir por isso aqui, né? Tanto em relação à aprendizagem quanto ao aumento das desigualdades do abandono escolar. Então, linhas 2 e 3. Pessoal, olha só. Então está aqui o texto, ok? Olha só, os números são muito preocupantes, não só no que diz respeito à aprendizagem, mas também no que se refere ao aumento das desigualdades e do abandono escolar. Já vamos marcar aqui, pessoal, como errado. Por que está errado, professor Emílio Lopes? Olha só, está errado porque é o seguinte, ó. Não só no que diz respeito a... Quando você fala diz respeito... a aprendizagem, você precisa se lembrar que olha só, diz respeito à aprendizagem, mas quem diz respeito a alguma coisa, a alguém. Então junta esse a aqui com o artigo, junta esse a preposição devido à regência do verbo dizer respeito a, né, da locução, diz respeito a, com o artigo a de aprendizagem aqui, então a preposição da regência de diz respeito com o artigo, então como que vai ficar? Diz respeito a craseado. Então esta crase é obrigatória. E ele já tirou a crase aqui, ó. Tá vendo? Tanto em relação a... Olha só, quando você diz assim... Em relação à aprendizagem... Olha só, em relação... Tudo que está em relação a outra coisa. Em relação
A. Não tem uma preposição aqui, tá? E esse outro A aqui é um artigo. Então, como é que vai ficar? Tem que ter crase. Vai ficar assim. Em relação à aprendizagem. Com crase. Ó, tanto em relação à aprendizagem quanto o aumento, tanto em relação à aprendizagem quanto em relação a o aumento tanto em relação à aprendizagem quanto em relação a alguma coisa. Então tem um A, preposição aqui. E tem o O, que é o artigo. Então como é que vai ficar? Em relação à aprendizagem quanto ao aumento da desigualdade. Ok, pessoal? Então está errado por causa disso, tá? Tem que ser em relação à aprendizagem, com crase obrigatório, por causa da regência do em relação, né? A aprendizagem quanto ao aumento da desigualdade. Última questão. Questão 10. Diz assim: conforme a norma padrão, assinale a alternativa correta. O uso do sinal indicativo de crase é opcional na construção de janeiro a maio. Não é opcional não, tá? É proibido. Por que que é proibido? Porque de janeiro a maio. Aqui é uma preposição. E cadê o artigo? Porque para ter a crase, né? Geralmente tem duas letras A, ou então tem uma preposição e um artigo. Aqui só tem uma letra A e é uma preposição e não tem um artigo para a gente fazer a fusão do A com A para dar crase. Falso, né? O vocábulo sublinhado no trecho. A legislação do CAL referente ao exercício profissional de arquitetos e urbanistas e suas atribuições. Linhas 11 a 13. Vou marcar aqui. Linhas 11 a 13. Frente ao exercício não poderia ser substituído pela construção que refere-se, pois a colocação do pronome se está incorreta. Então, pessoal, questão correta. Por quê? Porque realmente a colocação do pronome se, o que, ele atrai o pronome se. Então tem que ser que se refere. De arquitetos e urbanistas de distribuição. Olha só, a legislação do CAL referente ao exercício profissional de arquitetos. A legislação do CAL que refere-se, não. A gente poderia substituir assim, ó. Olha só. A legislação do CAL. Aí a gente pode colocar o que se refere, ok? Assim pode ser, dessa forma aqui está correto. Mas que refere-se está errado, é que se refere porque o que atrai o se, tá?
O autor poderia, do ponto de vista da regência, empregar corretamente a redação. Pessoas não habilitadas tecnicamente de realizar atividades como projetos e execuções de obra no lugar do trecho. Pessoas não habilitadas tecnicamente para a realização de atividades como projetos e execuções de obras. Olha só, aqui está errado, por quê? Pessoas não habilitadas tecnicamente, habilitadas a quê? Então, o certo seria assim, ó. Pessoas não habilitadas, tecnicamente a realizar, né? Ou então para realizar pessoas não habilitadas tecnicamente para a realização de atividades. Ok, pessoal? Então, pessoas não habilitadas tecnicamente a realizar ou para realizar, né? Ou poderia ser assim também, ó. Pessoas não habilitadas tecnicamente para a realização de atividades. Poderia ser assim. Poderia também ser pessoas não habilitadas tecnicamente com crase a realização de atividades. Ok? Então, pessoas não habilitadas tecnicamente de realizar atividades. Aqui está errado, ok? Para realizar atividades. Letra D. A construção antes da visita, livro 21, poderia ser substituída corretamente pela redação antes da visita, anteriormente a essa visita. Está correto. Então aqui, pessoal, antes deste pronome aqui, ó, anteriormente a essa. Então, pronome demonstrativo essa, ok? Não tem crase diante desse pronome demonstrativo essa aqui, ok? E letra A. A construção, ressaltamos que poderia ser considerada regência verbal. Considerando a regência verbal, poderia ser substituída corretamente pela redação. Ressaltamos de que não? Ressaltamos é um verbo transitivo direto, ok? Ressaltamos o que? Não é ressaltamos de que. Errado. Pessoal, até a próxima aula. Deixe o seu like, ative as notificações aí no sininho, clique no sininho, deixe seu like, compartilhem o vídeo e qualquer dúvida, meu e-mail aqui, Emílio Lopes, linguaportuguesa@gmail.com. Até a próxima aula, um abraço e até mais.